Agora a gente vai ver como que a gente vai fazer para mandar isso para a máquina. O que acontece? Tudo que a máquina vai fazer, todo percurso que ela vai percorrer, precisa de um nome, certo? E todas as peças que estiverem com o mesmo nome, todas as linhas que estiverem o mesmo nome, ela vai fazer aquilo que está relacionado com o nome dela. Isso a gente faz aqui em camadas. A gente vai criar os nomes do que a gente quer que a máquina faça. Então eu vou adicionar uma nova camada. Vou dar o nome para ela de corte externo. Vou copiar esse nome, que eu vou precisar dele depois. E aí eu vou selecionar as peças que vão ser cortadas. Vou selecionar todas elas. Botão direito. Mover para a camada. E aí eu vou colocar na camada que eu criei, que é corte externo, que eu quero que ela corte pelo lado de fora das peças. Ok, elas já dei o nome para as peças. Todas elas estão nomeadas. Todas elas são corte externo. Eu vou agora vou falar para a máquina o que ela tem que fazer com esse nome. Então eu vou criar um percurso de corte. Aqui eu vou falar para ela qual que é a espessura da minha chapa, a espessura da chapa não, quantos milímetros a fresa vai descer. Se a minha chapa é de 15, eu vou falar que a fresa vai descer 15.2, para ela poder atravessar a minha chapa. E aí ela vai entrar 0.2 na chapa de sacrifício. Eu vou escolher a ferramenta aqui, selecionar. Aqui ele está me dando as opções de todas as ferramentas que eu tenho lá na Halter. Aqui eu tenho fresa chanfrado, a fresa de 2 mm de 2 cortes. Geralmente a gente vai usar a fresa de 6 mm de 3 cortes. Quando que eu uso outra ferramenta? Quando eu tenho um corte, uma peça muito grande, eu vou usar, por exemplo, a fresa de 8 mm de 3 cortes, para não forçar muito a fresa de 6 mm. Selecionei a fresa, cliquei nela, né, e eu clico em Select, para ela entender que é essa fresa que eu quero. Aqui a gente vai selecionar a passada. O que é a passada? Quantas vezes a máquina vai ter que passar pela aresta da peça para poder afundar. Se eu colocar aqui o número de passadas 2, ele vai passar uma vez afundando 7.6 e depois na segunda vez afundando o restante, até varar a chapa. Se eu deixar uma passada só, ele vai cortar tudo de uma vez só. Quando que é interessante deixar mais de uma passada? Quando está trabalhando com uma espessura muito maior, talvez uma chapa de 25 mm, ou quando a gente precisa de está trabalhando com uma fresa muito larga e precisa que ela entre com mais cuidado na peça, então a gente vai selecionar para passar de 2 vezes, para não correr o risco de quebrar a fresa ou de lascar a chapa. Mas nesse caso, quando são cortes normais, geralmente uma passada só é o suficiente. Clique em OK. Aqui, para usinar os vetores, ele está te perguntando por onde a fresa vai passar. Se ela vai passar por fora do seu desenho, por dentro do seu desenho ou sobre o seu desenho, ou seja, no centro da linha. Quando a gente está trabalhando com cortes de peça, a gente sempre coloca para ser por fora, porque se a gente colocar por dentro, por exemplo, ele vai diminuir a nossa peça, a espessura da fresa. Ou seja, ele vai comer 6 mm aqui, 6 mm aqui, 6 mm aqui. E a gente não quer isso, a gente quer que ela ande por fora para a peça manter no tamanho que a gente desenhou. Então, por fora. Essas partes aqui a gente não usa, a gente deixa do jeito que está. E aqui, adicionar rampas. O que é adicionar rampa? Quando para a fresa não entrar de uma vez na chapa e sair cortando e correr o risco de quebrar, ela sempre vai entrar em 45 graus
do jeito que ele está mandando aqui, ela vai entrar deslizando na chapa para não correr o risco de quebrar a fresa. Então sempre seleciona a rampa para poder fazer os cortes. Aqui você vai falar para ele qual que é o nome desse percurso. O nome desse percurso é o nome que a gente deu aqui, corte externo. Ou seja, todas as peças que têm esse nome vão obedecer esse comando que a gente configurou aqui. Então eu vou digitar igual ao que está aqui, por isso que eu copiei. Vem aqui colar, ou botão direito, colar, porque eu já tinha copiado ele aqui. Aí eu dei o nome para ele. Eu vou falar para ele que ele tem que reconhecer esse nome na chapa. Então eu vou aqui em seletor, vou falar para ele que ele tem que reconhecer na chapa tudo que está escrito corte externo, associar ao percurso. Ele tem que associar o nome ao percurso, ao comando que você digitou aqui. Ok? Beleza, clicou aqui, selecionou o nome, selecionou adicionar percurso, fechar. E ele já colocou aqui seleção de vetor automático. Ou seja, toda vez que ele vê uma peça que tem esse nome, ele vai fazer esse comando. Só mandar calcular. Ele vai te avisar aqui que a profundidade da ferramenta excede a espessura do material. Ou seja, o seu material tem 15 mm, a sua ferramenta está descendo 15.2, ou seja, ela vai atravessar o seu material. Se você concorda com isso, é só clicar em OK. Ele vai calcular o percurso da máquina. Isso aqui é o desenho que a máquina vai fazer. Eu posso vir aqui e fechar. Volto aqui em vista 2D. Eu vou enxergar melhor aqui o percurso da máquina. Tá vendo que esse traço com setas é por onde a fresa vai passar. Então ela está passando por fora da minha peça, não está invadindo nenhuma peça. Então tá tudo ok. Calculei o percurso, eu preciso salvar isso aqui na pasta agora. Eu venho aqui na ferramenta guardar percurso. Guardar percurso novamente. Vou selecionar a pasta onde eu quero guardar ele. Vou deixar aqui colocar numa pasta qualquer aqui, área de trabalho. Vou deixar o nome de exemplo. Salvei. Beleza. Agora eu tenho que ir lá onde eu salvei esse percurso da máquina. Eu abro aqui a pasta, vou lá na área de trabalho, vou encontrar esse. Deixa eu só organizar que a minha área de trabalho está toda atrapalhada. Organizar por data. Cadê aqui? Exemplo. Eu vou copiar. Aqui esse é o símbolozinho do copiar, ou então você pode apertar Ctrl C. Aí você vai na pasta este computador, CNC Alca, e vai com o botão direito colar. Essa é a ferramenta de colar, ou então só clica na pasta e aperta Ctrl V. Ele vai colar aquele percurso que a gente criou dentro da pasta. E nisso já vai aparecer lá na máquina. Lembrando que para conseguir colocar ou tirar qualquer coisa dessa pasta, a máquina tem que estar ligada, senão ela não aparece aqui. A gente não consegue alterar essa pasta se a máquina não estiver ligada. Então, basicamente é isso para poder criar peças retas. Esse são os comandos.